Salve! Começa agora o Cena Musical. No programa de hoje, um projeto muito bacana sobre rodas de choro e chimarrão. E aqui no Cena Musical, a nossa honra, o nosso orgulho, duas feras da música do nosso estado, Pedrinho Figueiredo, Samuca do Acordeon, eles que estão encabeçando um projeto muito bacana, que é o Sobre Rodas de Choro e Chimarrão. Prazer enorme estar com vocês de novo aqui, cara, que legal. E primeiro, eu queria saber como surgiu o projeto. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite também, né? Muito importante essa atenção, esse carinho com esses projetos musicais que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. E surgiu essa ideia, né, de fazer um espetáculo com choros de compositores gaúchos, porque começaram a me incomodar muito, né? Quando eu comecei a tocar choro, começaram a me encher o saco, na verdade, que isso não era coisa para tocar aqui no Rio Grande do Sul, que isso era coisa de carioca,
que se eu quisesse tocar esse que fosse embora para lá, e que agora ele já tá tocando meio diferente, que tá tocando choro, e como se fosse um alienígena, né? E claro, o acordeon ele é tido como um dos principais instrumentos da música gaúcha, daqui a pouco tocando algo que é considerado carioca, isso não pegou bem, né? E eu continuei meio teimoso assim, e fui pesquisar, né? E aí, bom, cheguei a várias conclusões, dentre elas que o choro ele não é carioca, ele é brasileiro. E apenas a época que ele foi difundido, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e enfim. E nós temos grandes compositores gaúchos que fizeram a história do choro. E nós temos os grandes nomes do acordeão brasileiro, eles começaram tocando choro, inclusive irmãos Bertucci, né, que são tidos como o esteio da música autêntica do Rio Grande do Sul. Eles começaram morando no Rio de Janeiro, tocando choro, e isso se transformou em vaneirão. E daí por diante foi uma longa história até a gente chegar nesse final aí. Pedrinho. Poxa, essa história do Samuca é muito legal. O Samuca, quando me procurou com uma ideia assim que ele tinha de poder mostrar que existe um vai e vem, né? O choro, gaúchos influenciaram o choro e o choro influenciou a música gaúcha, que isso é um trânsito muito natural, né? Então a gente tentar destacar essa coisa que realmente sempre se conversou e em determinado momento foi seccionada, né? Não, daqui para cá é música do Rio Grande, daqui para lá é música brasileira e que Com arte, que bobagem, né? felizmente a gente está aqui agora para poder continuar, né, curtindo a música boa, bem feita, bem tocada, com prazer, né? E sem se preocupar muito onde é que ela é. Principalmente eu, né, que sou de Teresópolis, estado do Rio, e estou aqui há muitos anos fazendo essa música dita regional, né? Trabalhando dentro desse contexto todo, participei muito dos festivais e tudo mais. E do meu instrumento, por exemplo, o Samuca falou do acordeon, né, que foi muito importante, inclusive são vários compositores que tocavam acordeon daqui. A gente abriu aí agora com o Plauto Cruz, né, que, poxa, flautista reconhecidíssimo, né, talvez pelo flautista brasileiro contemporâneo aí que tinha grande importância, que era o Altamiro Carrilho. O Altamiro, cada vez que vinha a Porto Alegre, fazia questão de convidar o Plauto e enaltecer o talento do Plauto e tudo mais. Então, isso é importantíssimo, né? E, por outro lado, a gente parte agora, né, para essa coisa da produção gaúcha mesmo, assim, de chorinho. Então, a gente vai tocar o do Avendano Júnior, né? Uma coisa, tá lá o bar ainda, né? Samuca, o Liberdade lá em Pelotas. Eu acho que ele não tá mais, né, o bar. Porque ele parou os encontros, agora tem um outro bar próximo ali que levou essa boemia de pelotense para esse bar. Os caras do Sovaco de Cobra, um grupo lá de Pelotas, estiveram aqui me falando exatamente isso, que eles já estão tocando nesse outro lugar. O fato é que o bar original eu cheguei a conhecer, que era naquele mercadinho na frente do Hotel Manta. Inclusive, ali gravei o Avendano Júnior, né? Material colhido ali no bar, graças ao Gabriel Vitor, um pianista maravilhoso de Pelotas, que a gente conhece pouco, mas é um instrumentista maravilhoso e um cara novo, muito interessado, e ele que me pescou aqui. Ele chegou e disse, não, tu tem que ir para lá para ouvir. Eu fiquei fascinado, né? E é um cara com uma produção imensa, com mais de 600 choros compostos, impressionante. Faleceu recentemente, em 2012, que é uma lástima, e a gente não tem muita coisa de acesso às músicas dele, né? Que merecem ser conhecidas. Ele teve um contato também, que ele recebeu um bandolim de presente, Cavaquinho. um cavaquinho. Como é que é essa história? Da viúva do Valdir Azevedo, né? Da viúva do Valdir Azevedo. E a frase é uma frase muito séria, né? Porque o Valdir Azevedo diz, esse é o meu herdeiro no choro. A frase é séria.
Esse projeto sobre roda de choro e chimarrão, ele recebeu a prova de que ele é realmente um projeto muito legal, que ele recebeu o aval do edital do FAC para conseguir, se escreve 200, sei lá quantos projetos maravilhosos, e infelizmente vão passando, é um funil, né? E vocês passaram, eu queria que falasse um pouco sobre esse edital e quais as cidades, porque o projeto é itinerante, né? O projeto ele nasceu itinerante e tinha uma característica desse edital do FAC, que era visitar preferencialmente as cidades com os menores IDHs no estado. Né? Porque era justamente para viabilizar, oportunizar as pessoas que tivessem contato com manifestações artísticas de outros lugares. Né? A gente tentou potencializar isso aí ao máximo. Então, junto com essa pesquisa que foi feita, a gente produziu um libreto, né, de 30 páginas, onde o Arthur de Faria fala um pouco sobre cada compositor, faz uma breve explanação sobre o choro, né, e o Heleno Cardial fala sobre o chimarrão, porque a nossa história é conectar as duas manifestações culturais, né? O chimarrão se faz em roda, o chorinho a gente faz em roda, né? Então juntamos as duas rodas e fazemos uma roda de choro e chimarrão. Então o Heleno Cardial também viajou junto com a gente, ele falava, né, da coisa de aspectos sociais dos hábitos do chimarrão, muito curioso, assim, porque não é a coisa de como se serve o mate, não é isso, né? É o chimarrão na história rio-grandense, assim, tudo que se passou com o chimarrão na história. Um enfoque muito bonito no livro, traz alguns aspectos também, né? E aí trazemos as 10 partituras que a gente elegeu dos compositores gaúchos, né? Então ali realmente foi uma coisa escolhida por nós aqui, que não tinha um critério de ser melhor ou pior. A gente tentou pensar coisas históricas, então a gente vem desde o Otávio Dutra, lá na década de 10, até agora, com o Samuca, com o Pedro Franco, com o Borges, com gente que está aí nativa, o Diamandu e tudo mais. Que legal. O Otávio Dutra, que era do conjunto aquele do grupo Terror dos Facões. Terror dos Facões. Samuca, por que Terror dos Facões, Samuca? Na verdade, o choro, no seu início, ele era uma coisa muito complicada, assim, porque se fazia uma roda de choro. Hoje acontece assim, para quem tá em casa assistindo e não entende de música, sei lá, mas o choro, ele geralmente tem 2, 3 partes. E é normal numa roda, ou seja, isso é um GPS para uma roda de choro. Pode fazer assim, vai dar certo. Se toca a primeira parte, a segunda, e na terceira parte, após tocar uma vez ela, fica improvisando naquela terceira parte e volta para a primeira para terminar. Mas no início não, se fazia a primeira, segunda parte, chegar na hora do improviso, o improvisador, o solista, ele começava a improvisar não só a melodia, mas inclusive numa harmonia diferente. Ou seja, quem estava acompanhando tinha que estar para onde ele foi. E agora? E o Otávio Dutra provavelmente viveu muito isso aí, e ele criou o grupo Terror dos Facões. Por quê? Facão era considerado aquele cara bico, né? Aquele cara que boca aberta. Dava na trave. E aí o seguinte, né? Ele criou esse grupo porque onde eles chegavam, os facões viam aquilo como um terror, né? E virou Terror dos Facões. Bárbaro. Queria saber quem são. São 10 peças, né? Quem são os compositores das 10 peças? Plauto Cruz, Avendano Júnior, Adelar Bertucci, o Gessé Silva, um grande violonista maravilhoso que tivemos aqui, o Luiz Carlos Borges, Jamando Costa, eu e o Pedrinho Franco também temos uma composição, Radamés Guinhatali, outro grande músico, o Gaúcho, que foi um acordeonista aqui do Sul, que fez carreira no Rio de Janeiro também, para nós aqui pouco conhecido, mas ele teve grupos significantes, assim, na década de 50, 60, Dominguinhos gravou música dele e outros instrumentistas. Rubens Leal Brito, que é um outro pianista também de Pelotas, não muito conhecido também, mas teve um choro dele que, por exemplo, Modulando, que foi gravado por Rafael Rabelo, o próprio Dominguinhos gravou também. Então, eu acho que, não sei se eu esqueci. Falou todos. Eu acho que falou todos. São esses. São esses. E foi, na verdade, o mais legal disso é que, com certeza, vai ter aquela coisa, pô, se injustiçaram, o fulano não tá ali. Que bom, né? Vai ter o 2. Porque que ruim se fosse... Só tinha 10 pra botar. Não, ficou muita gente boa de fora, pessoas que estão ainda na ativa, pessoas que já morreram, mas que são maravilhosos. Então não foi porque, como o Pedrinho falou, não é esse é o melhor, esse é o pior. Não, a gente
fez um processo de seleção complicado, porque sabia que muita gente boa ia ficar de fora. Vocês dois que fizeram essa curadoria, essa seleção. Isso aí, nós que pesquisamos, fomos atrás. Pedrinho, esse libreto que tu falaste, tanto do Arthur, que faz parte do projeto do Arthur, o do Heleno Cardial, isso tem num site, o pessoal que está nos assistindo, que eu graças a Deus eu tenho mas o pessoal que está nos assistindo e que gostaria de ter isso... A gente pede que entre em contato, por gentileza. A gente está com uma dessas páginas de Facebook, né, onde pode encontrar sobre rodas de choro e chimarrão, né? E por favor que faça contato por ali, que vai ser um prazer. A ideia desse livro realmente é que seja aquele legado, né, que fique desse nosso trabalho aí, né, esse registro, e que divulgue a música, né? Tá ali cifradinho com as melodias, né? Então o pessoal pode aprender também. Tem coisas muito interessantes. Cabe inclusive para conhecer realmente choros de excelente qualidade. Por favor, apresentem o regional que acompanha vocês. Bah, aí é o seguinte, o Samuca, na verdade, vinha já com essa vivência maior, com a turma do choro aqui, né? Então, quando a gente se aproximou para fazer esse projeto, começamos a ver, né? E quem eu conhecia, de fato, que eu já tinha tido contato desde a época, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, já tinha tocado com ele menino também, como eu naquele período lá, foi o João Vicente, né, tocando 7 cordas. O João Vicente, com certeza, eu acho que ele leva isso com muito carinho. Ele é um músico de transição, né? Ele acompanhou toda a velha guarda do choro, né? O João Vicente teve com o Gessé, teve com o Plauto, teve com o Lúcio do Cavaquinho. O João Vicente tem a história viva do choro de Porto Alegre, sem dúvida, na continuidade dela, passa pelo João Vicente. É um grande prazer a gente ter ele no grupo, né? Aí tem, o nosso, que a gente vem pressionando como solista aí, né? Fábio Azevedo, conhecido como Cabelinho, não tem jeito, ele é conhecido como Cabelinho, que é um cavaquinho maravilhoso, cara com muito bom gosto. A harmonia em 4 cordas é um troço danado, né? O cavaquinho é um instrumento agudo, ele aparece sempre, então tem que ter um bom gosto na condução melódica, sempre tá brilhando aquela pontinha, né? Então o cara saber escolher como é que essa pontinha aparece no meio da melodia, sem tá atritando com a melodia que tá soando, tem que ter talento. Cabelinho, um músico fantástico. E o Cessé é um percussionista com uma capacidade melódica fantástica. O Cessé, ele tem uma percepção harmônica, ele decora as músicas todas, então, dinâmica, tudo, divisão, acentinhos da melodia, tudo acontece com ele ali no pandeiro. O Cessé, a gente brinca que ele é um percussionista e músico ao mesmo tempo. Vai apoiar. Tem que sacanear com o percussionista, né? Tem os músicos e mais os percussionistas. Vamos lá, Cessé é os dois. É um prazer. Realmente ficou um time muito legal. Ficou um time muito, muito, muito especial. E os nossos encontros foram, inclusive, de apresentar essas músicas, o interesse também do pessoal por esse repertório que a gente estava trazendo também foi uma coisa muito legal, sabe? Que nos deu muita satisfação, sabe? Porque uma coisa é tu chegar ali com o repertório pronto, colocar para os músicos, né? Cada um pega o seu, mas não, a gente via que encontramos também uma felicidade nos músicos que estão nos parceriando, assim, de conhecer esse repertório e de fazer ele bem, de forma bem tocada também. 1, 2, 3.
Estamos voltando com Cena Musical. No programa de hoje, o projeto Sobre Rodas de Choro e Chimarrão. Pedrinho Figueiredo, um músico super identificado com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, mas que é um carioca lá de Teresópolis, né? Como já falaste. Como tu conhecia esses compositores, Otávio Dutra, esse pessoal? Como é que tu tomaste caso que tu fosse também diretor da Nato Rem, da biblioteca lá da Casa de Cultura Mário Quintana por um tempo? Então tu é um grande conhecedor. Queria que tu falasse um pouco da tua impressão sobre isso e como chegasse a esses compositores. Né? A discoteca pública Nato Rem foi um período fantástico de poder escutar os originais, assim, né? De poder botar a mão naqueles discos antigos ali, foi uma experiência muito boa. Também foi muito legal botar a mão em manuscritos, né? Coisas escritas a nanquim lá pelo Luiz Cosme, sabe? Então tem um material muito legal lá. Convido e insisto sempre, conheçam a discoteca pública Nato Rem, quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Eu conhecia, dentre esses, o que a gente toca ali, o chorinho diferente, é um chorinho muito conhecido, né? Então, esse aí já tinha muitas gravações. O Plauto Cruz, assim que eu cheguei no Rio Grande do Sul, tocando flauta, em seguida o Plauto era uma referência, né? E acontece que o Plauto nega, ele não pode ir à Califórnia em 81, e o Peri queria convidá-lo para tocar Estrela Guria, e termina que o Peri então vai me convidar para tocar Estrela Guria. Eu sou o sub do Plauto em Estrela Guria, que me valeu o meu primeiro prêmio aqui de melhor instrumentista, e dali deslancha a minha aproximação à música, da música regional, assim. Então foi fantástico, e sempre fui muito bem recebido pelo Plauto, né? Uma figura que eu gosto demais, né? No meu disco tem uma homenagem a ele, que eu digo assinatura de mestre. Então eu compus um choro lento e não fiz o finalzinho do choro. Convidei o Plauto para tocar e digo: Plauto, termina o meu choro, assina aí, assinatura de mestre, né? E aí, em 2 frases, ele vai e faz jorrar toda aquela cancha e experiência de um chorão. Rapaz, são 2 compassos, e ali ele assina o choro de um jeito maravilhoso, né? Então,
talvez, obviamente eu conhecia Radamés Inátali, né, já tocava coisas do Radamés Inátali, agora a grande parte desses músicos eu também não conhecia, porque o choro passou por mim. Eu frequentava o Bar Sovaco de Cobra, na Tijuca, né, que é o... Que acabou emprestando, né? Inclusive, o nome pro grupo lá de Exatamente, que Pelotas. foi um bar com um movimento muito, muito interessante e muito importante no Rio de Janeiro, né? Inclusive depois o Senise teve à frente desse bar durante um tempo, né? E eu não tinha domínio do repertório de choro, mas eu gostava, conhecia. Então, na verdade, o que aconteceu foi que eu fui para lá, eu aprendi alguns choros, consegui algumas partituras, ficava lá escutando e tudo mais, mas não dominava, não era o meu ambiente, né? Mas sempre achei uma música de primeiríssima qualidade, assim, a nossa brincadeira da improvisação e da criatividade brasileira dentro de uma expressão musical, né? Que legal. Samuca, da Acordeon, que também foi selecionado. Teve um projeto muito bacana, acho que foi do Itaú, do Itaú Cultural, que foi uma cartografia do que estava rolando de música no Brasil. E tu foi um dos selecionados. Queria que tu falasse um pouco disso e do teu DVD também. Na verdade, aquele projeto foi muito legal, porque eu não sabia que eu estava inscrito. Foi um amigo meu que me inscreveu naquilo e eu não sabia. E aí um dia morava em Porto Alegre ainda, me ligam do Itaú, né? Você é o Samuca, assim, você foi selecionado pro Rumos Itaú, Rumo Coletivo, não sei o que lá. E disse, que bom, pensando assim, que é isso, né? E aí o seguinte, a gente tá montando duos, trios, quartetos, quintetos, e você vai fazer um duo com um violinista, Ricardo Herz. E ele disse, lascou, né? Eu imaginei que violino toca música erudita, né? E eu gosto muito de música erudita, mas não toco nada, né? E ele se lascou, né? Nada a ver com nada a ver, né? Mas... Aí fui no YouTube ver quem era esse Ricardo Herz. Aí o primeiro vídeo que eu vi tava ele tocando com o Dominguinhos. Aí começou a sorrir já. O Ricardo Herz hoje é um dos grandes nomes do violino da música popular, né, no Brasil. E a gente montou esse duo, foi um projeto muito bacana. No ano passado a gente fez uma turnê de lançamento desse CD, onde a gente esteve em algumas capitais do Brasil lançando, fazendo show, enfim, um projeto muito bacana. Tem um DVD lançado também em 2012 e agora neste ano lancei também um disco com o Regional Imperial, que foi, na verdade, meu primeiro disco de choro mesmo. Eu sempre, embora eu tenha algum tempo já trabalhado com o choro, mas foi a primeira vez que eu realizei esse sonho de fazer um CD de choro bem tradicional mesmo, assim, música de 60, 70, 100 anos atrás, com Ernesto Nazaré. Então foi um grande prazer, assim, que Deus me permitiu realizar esse sonho. E, enfim, estamos na estrada. Pedrinho Figueiredo, há quanto tempo já na banda acompanhando o nosso querido Renato Borghetti? Já 10, 15? 10, 15? Vamos multiplicar isso por alguns. Eu tô no grupo, eu tô há 26 anos. Uau, quase a minha idade. E o fato é que eu toco com o Renato desde antes do primeiro disco, né? A gente trabalhou muito tempo, eu, ele e o Neto, a gente fez bastante coisa aí pelo interior, e no segundo disco, e festivais naquela época, a gente se cruzava direto, né? E no segundo disco do Renato, a gente se reuniu para fazer uma música juntos, que era aquilo, era uma coisa que destoava do que estava no disco, né? Sexta faixa do lado B. Sexta faixa do lado B é quando o produtor não quer que essa música vá pro disco, né? Então tá lá, Coisa Nossa era a música, Sexta faixa do lado B. E que foi uma música bem significativa, bem importante, porque essa música terminou sendo usada na trilha de uma novela da Globo que estava lá querendo caracterizar o Rio Grande do Sul, mas sempre quando pegava as coisas daqui eram regionais demais, era estranho para se colocar nacionalmente, né? E de repente encontraram uma música que tinha teclados, tinha bandolim, mas tinha um acordeon de frente, né? Então ela tinha uma sonoridade do Rio Grande do Sul sem ser uma coisa tão distante do resto do país. Eu acho que na verdade era justamente essa minha influência, né? A minha formação toda, né? de bossa nova e de samba e baião, que era o que eu trazia do Rio de Janeiro, também estudei erudito lá, mas não era bem esse o caso, né? A influência popular mesmo, juntando com o Renato aqui, que resultou naquilo lá, né? Então, aí se a gente vai falar disso, estamos lá por 83, 84, estamos para mais de 30 anos de parceria.
viajando o mundo inteiro, como é a resposta do público? Porque o estereótipo da música brasileira no exterior é da bossa nova ou do samba, né? E daqui a pouco chega uma música regional, um folk, uma música folclórica. Como é? Caetano, é tudo, é muito legal isso, porque a gente começa brincando que a gente mora num lugar que faz 0 grau. Aí os caras, como assim? Não, mas né? Não Eles é o já, Brasil. eles já devem ficar imaginando, tá aí, mas como é que aquela moça bota aquele biquíni com 0 graus, né? Então a gente começa por aí que é para dar aquele choque, sabe? E dizer assim, não é o Brasil que está propagandeado, né? Então nós temos uma coisa diferente aqui, com essas influências que a gente conhece aí fronteiriças, né? Agora, o que é mais legal é que tu vais tocar para um público com uma convivência musical tida como necessária, né? Eles têm a arte em altíssima conta na vida deles, e isso é muito legal. A emoção das pessoas na plateia é um troço fantástico, né? Então, hoje são provavelmente em torno de 400 concertos, já foram 29 países da Europa, né, nessas turnês para a Europa, né, mais algumas incursões nos Estados Unidos e América Latina também, mas principalmente Europa, a recepção sempre foi excelente, sempre foi excelente. E aí tem coisas assim, a gente entra com aquela história da world music, né, que é essa coisa da música do mundo, a ethno music, como a gente tem uma coisa mais calcada no folclore, então essa música étnica também, né, e um outro também setor que a gente frequenta seria os festivais de jazz, já que a gente tem um pouco da coisa da improvisação, da música baseada no folclore, e o que é muito curioso são os festivais de acordeon. O acordeon é um instrumento importantíssimo em muitas culturas. A gente não tem noção do que move a música no mundo em torno do acordeon, né? Então, festivais de acordeon de todos os gêneros, e isso também abre uma possibilidade da gente tocar muito grande, né? E aí é completamente aberto. São festivais que eles não têm foco no estilo de música. A ideia deles é um instrumento a partir do acordeon, então se apresenta tudo. E aí a gente também é muito bem recebido, né? A experiência é maravilhosa, a experiência é maravilhosa. Pegando uma carona nesse acordeon do mundo, tem encontros de acordeon, de acordeonistas que participa, maravilhoso. Tem um encontro esse que o Borges fez, trazendo inclusive o Richard Galliano no encontro no Araújo Viana, um troço muito bacana, né? Houve uma consciência de uns anos para cá, assim, de trazer de volta o acordeon, né? Porque, na verdade, ele teve meio fora de moda, assim, durante um bom tempo. E isso que o Borghetti fez, na verdade, não que ele fez, mas ele foi um dos culpados por essa coisa boa que aconteceu, dessa reinserção do acordeon de volta na música no Brasil. E queira ou não queira, o movimento sertanejo atual, ele também acabou valorizando muito o acordeon. Tanto é que muitos pianistas começaram a tocar acordeon porque não tinha acordeonista para tocar. E um processo que aconteceu ao inverso lá na década de 60, com a entrada da bossa nova, que acordeonistas começaram a tocar piano porque era o que se precisava, né? João Donato, Edu Lobo eram acordeonistas. Primeiro, o Gilberto Gil também. Então, muito legal o que está acontecendo hoje, né? E aí com isso, claro, vem grandes festivais como esse que o Borges fez, aí, Gaiteiros do Mundo. Em Santa Catarina tem o Leandro Panetz também lá, que tem feito, eu acho que mais de 20 encontros de acordeon também. Estamos tentando trazer aqui para o Rio Grande do Sul também. Acontece em Belo Horizonte também. Isso. Um grande festival de acordeon no Nordeste, né? Nem se fala. No Nordeste tem alguns também. E, enfim, tá um momento muito bacana, assim, de reconhecimento, não só do acordeon, mas da música instrumental, né? Do choro mesmo. O choro, eu considero que ele está vivendo o melhor momento como movimento organizado. Hoje nós não temos os gênios como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, mas nós temos hoje uma organização que no tempo deles não tinha. Então hoje se tem Clube do Choro, por exemplo, em muitas cidades na Europa, nos Estados Unidos, e agora no Rio de Janeiro inaugurou lá a Casa do Choro, São Paulo também, acabou fechando agora por último, mas já estão abrindo de novo, enfim, mas o movimento tá muito forte.
O projeto Sobre Rodas de Choro e Chimarrão é um projeto que a gente estava falando sobre de itinerância. Vocês foram a alguns municípios do Rio Grande do Sul. Queria saber qual e como foi a receptividade, porque é uma roda mesmo. O pessoal toma chimarrão e bate pezinho. Nós tivemos em Encruzilhada do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Tavares e Mostarda. E o mais legal é que essas cidades que a gente teve são cidades muito gaúchas, mas muito gaúchas mesmo. Então, com uma tradição muito forte, assim. E coisas legais aconteceram, por exemplo, em Tavares, estava chovendo, a gente acabou fazendo o show dentro do CTG. Pô, já foi algo assim, uma roda de choro dentro de um CTG. E em Mostardas... Pra gente foi uma vitória, né? Exatamente, tudo que a gente queria. O patrão do CTG de Mostardas veio pedir o áudio de um choro que a gente tocou lá pra Invernada, lá fazer uma coreografia Que legal, com aquele cara. choro. Então, assim, as pessoas conseguiram entender aquilo que a gente queria passar. A gente não estava de uma maneira agressiva, dizendo assim, agora vocês vão ter que ouvir um troço, né, lá do Rio de Janeiro. Não, não era isso. Na verdade, a gente queria mostrar algo que muitas vezes o próprio tradicionalista não sabe. Que o choro, ele deu início ao vaneirão, ou ao bugio, ou seja, os ritmos que se cultua, que se respeita, que se, sabe, tem toda aquela coisa assim, isso aqui é gaúcho. Então tá, muito bem, isso aqui veio daqui. Então isso que a gente queria explicar. Não também aquele papo de dizer assim, só existe choro por causa dos gaúchos. Não, não é isso. Mas sim para mostrar a importância dessa música, que é um estilo nacional, na formação da música gaúcha. Então não era para agredir, e sim para mostrar, olha, tá tudo junto. Como é que foi isso, essa formação? Como foi essa influência do choro na formação da música gaúcha, do vaneira, vaneirão, enfim? Isso aí é o seguinte, o choro, ele começou bem na época que entrou ali.
se eu não me engano, em 1926 foi quando começou a primeira transmissão de rádio já. O choro, ele era, bem na época, Otávio Dutra aqui estava em alta. Então, assim, pô, era o Otávio Dutra era o Michel Teló, assim, né? Então, era o cara, o bam, assim, da música instrumental. Assim como Pixinguinha, enfim, tantos outros que estavam no auge. E começou a ser transmitido isso, e o cara lá no interior de São Francisco de Paula, por exemplo, que tocava até então uma gaitinha ponto, com pouco recurso, ouvia aquilo e não tinha como apertar um botão para rodar mais devagar ou ligar e pedir para tocar de novo, não. Deu uma vez só e deu. Você tá dizendo que o bugio também veio do choro? E aí, esse cara começou a tentar reproduzir aquilo ali na gaita dele. Ah, tá. Ele não conseguia reproduzir exatamente igual. Mas o resultado daquilo que ele estava tentando reproduzir, ele tinha que ir para um baile, ele tinha que ir para algo assim, para uma festa, e ele tinha que tocar o que ele sabia, logo o que ele ouvia, da maneira que ele conseguia reproduzir. E isso se iniciou, o bugio. Aí as pessoas dizem que é imitando o macaco, não sei o quê. Pô, mas assim, então larga o cara, só ele e uma gaita e um macaco no meio do mato e vão dizer que ele vai sair tocando? É claro que não, né? Então, para se criar um estilo musical, tu precisa ter a dança, tu precisa ter uma influência de alguma coisa, de outra música, e foi o que aconteceu. Isso aconteceu no Nordeste, isso aconteceu em todo o Brasil na música regional. O choro é o que ditava a moda, é o que todo mundo ouvia. Ouvia choro, ouvia tango. Então, assim, o que não veio do choro, veio do tango. São essas as influências. Então, assim como o baião veio do choro, o bugio, o vaneirão vieram do choro. Essa música que o Samuca apresentou, que eu não participei, que é a Mistura Fina, do Bertucci, essa música está no primeiro disco dos irmãos Bertucci. Quinta faixa do lado A, né, o Coração Gaúcho, e aí quando tu vai olhar, isso é década de 50, e quando tu vai olhar lá a designação do gênero de música, que é chorinho campeiro. E do lado B, abre um samba campeiro. Isso designação dos próprios artistas, Dos dos próprios próprios compositores. artistas. É porque era um hábito, né? Sempre se colocava que ritmo que era, né? Ah, isso é uma valsa, isso é um shots, né? Aquela coisa lá. Esse era o chorinho campeiro, né? Então a Mistura Fina é um chorinho campeiro lá dessa época, né? Sensacional. O Radamés Inhatali ele foi diretor artístico da Rádio Nacional. Ele foi diretor da orquestra, né? Ele foi regente, arranjador, diretor da orquestra da Rádio Nacional. Aí tem uma coisa muito legal que acontece nesse período, porque sobe também, que está no livro lá, Dante Santoro. A gente não tinha falado do Dante Santoro. Outro compositor que faz parte também está no livro, naquela listinha lá que a gente fez, não estava o Dante Santoro. Então, o Dante Santoro com Harmonia Selvagem. O Dante Santoro era um virtuose da flauta, né? Tido como um dos grandes virtuosos daquele período ali com Benedito Lacerda, Pixinguinha, Dante Santoro. E o Dante Santoro vai para o Rio de Janeiro e vai trabalhar no regional da Rádio Nacional. Então, em determinado momento, tem o Radamés com a Sinfônica da rádio e o Dante com o regional, e passado algum tempo, o Dante Santoro vira o diretor da Rádio Nacional. Ele trabalha na rádio durante 34 ou 36 anos. Né? Então tem uma forte influência mesmo nesse movimento todo. Né? Fora outra coisa também curiosa, não é do choro, mas que é a coisa da sonoridade, né? Que é o Radamés Inhatali, ele escreve o primeiro trio de saxofones em uma marchinha de carnaval no Rio de Janeiro. Né? Então não se usava sopros. E depois o carnaval no Rio de Janeiro vira aquele estilo que é uma coisa que chamava muito a atenção, que era só sopros, percussão, e às vezes tinha um cavaco e às vezes não tinha harmonia nenhuma, só sopro e percussão e o pessoal cantando. Né? Então tem coisas muito curiosas assim, e é justamente essa coisa que vai e vem que a gente queria que ficasse registrado, né? Que essa música influenciou e foi influenciada por, né? Eu acho, isso aí é até algo bem complicado de pensar e de falar, mas como sou eu que estou pensando e falando, posso falar e pensar. E que o Radamés Inhatali é o maior músico brasileiro, na minha opinião, por vários fatores. Assim, ele fez a ponte da música erudita com o choro, ele fez a ponte do Pixinguinha com o Tom Jobim, ele fez várias pontes. Os arranjos que caracterizaram aquela música brasileira conhecida no mundo inteiro, como Aquarela do Brasil, Carinhoso, o arranjo é dele.
Produção, Primeira introdução. gravação, arranjo do O Radamés arranjo Inhatali. dele. Aí, bom, isso aí o lado arranjador. E esse lado arranjador era o lado que ele era meio frustrado, assim, porque ele não queria ser arranjador. Para ele era um bico. E aquilo que foi um bico para ele foi um gênio. Ele era um instrumentista que apavorava, assim, que atualmente o pianista que se dedicar a tocar a obra do Radamés Inhatali vai fazer bonito no mundo inteiro, assim, ninguém vai entender, pô, esse cara tá à frente do tempo dele, é o que o Radamés fez na década de 50, 60. Então, assim, até o fim da E o vida, compositor, né? E o com 80 e compositor poucos anos, ele estava estudando piano, e se aposentou na Rede Globo e aproveitou ali dos 80 anos até acho que 86, que ele morreu, para estudar piano. Ele já era o cara quando saiu de Porto Alegre? Ele saiu daqui muito jovem, né? Ele saiu daqui com 18 anos, mas ele participou de um concurso lá de piano, algo assim, e algo que aconteceu, realmente ele já era o cara, porque ele saiu daqui, ele conheceu o Ernesto Nazaré. Bom, o Nazaré morreu em 37, ele conheceu o Nazaré e ele já tocava toda a obra do Nazaré. Então, no encontro deles, assim, ele já chegou moendo pra cima do Ernesto Nazaré. Então, com 18 anos, né? Então, ele quando saiu já era o cara. E era algo assim muito louco, assim, porque o pai dele, que era sapateiro, quando o Radamés foi embora, com 18 anos, o pai dele que tinha vindo da Itália, mas estava em Porto Alegre, começou a estudar música. Logo, deixa eu ver, com 18 anos tem que ter no mínimo o quê? 40 anos, sei lá, 30 e pouco, sei lá, 40 anos. Ele começou a estudar música e ele virou regente da banda municipal aqui. Ele fez a primeira e única greve nacional dos músicos. Quem fez foi ele. Influenciado pelo filho, foi o Então, inverso, assim, né? é uma família louca, né? Musicalmente falando. Então, na minha opinião, o Radamés é o cara, assim, que ele faz várias pontes e, na minha opinião, ele é o músico mais importante. Tem revistas, esses dias eu estava lendo uma revista de 1952, uma notícia assim, o jovem pianista da noite, no Rio de Janeiro, foi o escolhido para trabalhar ao lado do maestro Radamés Inhatali, Antônio Carlos Jobim. Era o jovem pianista. Era, tipo assim, pô, deram uma chance pro cara, sabe? E ainda falava na notícia, assim, que era algo almejado por tantos músicos já experientes, poderem trabalhar junto com... Aí quem foi escolhido foi aquele jovem pianista, lá, na época, sei lá, com 18 anos, sei lá que idade ele tinha, era o Tom Jobim. E se a gente ouvir as coisas do Tom Jobim, muitas coisas... o Radamés fazia isso aí, cara. Claro, veio dali. Então, o cara tem é uma magnífico. coisa de formalizar a música popular, né? Se basear em pesquisa da música popular, que ele vivenciou mesmo aquilo ali, e trazer para um universo formal, conseguir traduzir aquilo ali, né? Tem uma parte de produção como compositor que cabe destacar, né? Ele escreveu para concertos para todos os instrumentos de orquestra, tem concerto para tudo. E depois ele extrapolou, e aí ele foi escrever concerto para acordeon com sinfônica, concerto de saxofone com orquestra de câmara, e aí vai embora, tem concerto para tudo. É impressionante, a produção dele é realmente enorme. E ele tocando vale a pena, né? E aí coisas assim... Lá na Discoteca Pública Naturem, pode encontrar em recortes de jornal, que são bem organizados lá, muitas pastas lá, datadas e tudo mais. Vai ler sobre Radamés Inhatali, vai encontrar muito material, inclusive o primeiro concerto que ele faz aqui no Teatro São Pedro, em 31, né? E é fantástica a crítica. Caetano, aquilo é uma coisa que nos mostra o quão diferente era o preparo, não só de quem escrevia no jornal, mas como quem lia o jornal também. O cara vai descrevendo a peça, a abertura da peça intenso, com intervenções da percussão muito dramáticas, não sei o que mais lá. O primeiro tema é desenvolvido primeiro pelas cordas, de uma forma muito romântica, é fantástico, ele descreve toda a peça parte por parte, aquilo dão colunas e colunas, ou seja... Ele não estava escrevendo para ninguém, né? Ele estava escrevendo para alguém. O que é mais legal era não só o nível desse cara que escrevia, mas também o jornal tinha que vender, né? Ou seja, tinha uma plateia também para consumir isso, né? Tinha leitor para beber dessa fonte que era esse cara bem instruído, culto, que conhecia música,
fazendo aqui esse papel de crítico, o melhor papel da crítica, né? Que é quando a crítica faz a intermediação entre o artista e a plateia e tenta aproximar os dois, né? Para que todo mundo se entenda nesse universo da música e das sensações que ela pode provocar, né? Então é fascinante, vale a pena ler um jornal dessa época aí. Então tá, o Cena Musical vai ficando por aqui. Até a próxima semana com muito mais som. Até lá, valeu! Música